Bom dia, Lucas. Alguma dúvida para hoje? A tabela de circuitos, você diz? Tá, então eu vou colocar aqui ela na tela, só um instante. Eu vou fazer o seguinte, tá? Ah, tá, não é a tabela de circuitos, é a tabela de dimensionamento das cargas. Tá, eu vou pedir para fazer o seguinte, você vai me mostrar o que você está fazendo, aí eu respondo a tua dúvida com base no que tu está fazendo, eu acho que fica mais simples, tá? Vou autorizar aqui o compartilhamento de tela para te mostrar o teu desenho e para te poder mostrar, explicar bem qual que é a tua dúvida. Deixa eu colocar aqui o compartilhamento. Já pode compartilhar a tela. Tá, então, que bom que tu já botou o quadrinho do lado. Bom, a tabelinha do lado. Então, a tua dúvida é quanto à alocação de pontos, né? Tá me ouvindo, Sora? Agora sim. Ah, tá, que bom, então. Sim, tipo, eu tava botando aqui as tomadas e tal, só que eu não sei se tá certo em relação à tabela aqui, ó, porque ela pede a quantidade de potência aqui, tipo, a sala, dormitório e corredor, 1.200 de potência. Aí eu não sei se tá certo a quantidade de tomadas e tal, e ligações também. Então, ali, para esclarecer essa dúvida, né, eu não sei se tu lembra do que eu comentei com o Francisco na aula passada ou se tu estava presente, mas é o seguinte, tá? Eu comentei isso com o Francisco na aula passada também. Quando a gente trabalha com tomada de uso geral, que é o caso do circuito de número 2 aí do quadro, né? A gente está trabalhando, e no caso de sala, cozinha e sala, dormitório e corredor, nesse caso, nós estamos trabalhando com tomadas de uso geral de cômodos secos. Qual que é a potência típica desses pontos de tomada? 100 watts, né? Um ponto de tomada vai ter 100 watts. E o total de potência do meu circuito, nesse caso, é 1.200 pela tabela, certo? Sim, Então, a gente tem que pensar bem nessas duas potências, tá? Então, o que que isso significa? Significa que no meu circuito de TUG eu vou ter 1.200 dividido por 100 watts, né? Essa que vai ser a quantidade de tomadas.
Então, no Então, caso, vão ser 12 tomadas. sim. 100 watts. Tá? Mas aí eu tava botando aqui, daí deu, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 6. E, tipo, pede a distância de cada tomada, né? Tipo, 5 metros para cada. Então, esse é um ponto que um monte de gente se confunde, tá? O perímetro de 5 metros, ele não serve para distanciar as tomadas em 5 metros entre si. Eu fui ontem Isso é uma na coisa que monitoria. todo semestre, todo aluno tem esse problema, esse probleminha, tá? É bem natural tu perguntar. Aham. E no caso dos pontos de cozinha para a medida de 3,5 também serve essa resposta, Uhum. tá? E essa medida do perímetro, ela serve para determinar a quantidade de pontos, ela não serve para determinar o distanciamento entre um ponto e outro. Isso é bem comum os Entendi. alunos se confundirem. Eu me confundi quando eu comecei a estudar essa matéria, quando eu era da graduação também, e eu tenho isso bem guardado na memória, por isso que é a pergunta que eu já sei que todo semestre vai ocorrer. Tá? Entendi. É que eu tinha ido ontem na monitoria e eles falaram que tinha que ter a distância, daí eu Não, distanciei. Então beleza. Então só botar, tipo, aumentar a quantidade de tomadas. Aqui eu botei 6, então botar mais 6 nesses cômodos aqui e fechar certinho, então. então, esse dimensionamento ele vai dar um pouquinho além da medida da norma, tá? Eu vou pedir para te parar o compartilhamento de tela para eu mostrar essa tabela de dimensionamento de pontos dos ambientes, Tá bom. tá? Porque aí eu já faço a explicação em cima, eu acho que fica melhor de esclarecer. Bom, Beleza. deixa eu selecionar aqui o slide. Bom, tá conseguindo ver a tela? Tô conseguindo. Bom, então, o que nós temos aqui, né? Nós temos a tabela de dimensionamento, com as regrinhas de dimensionamento de pontos de tomada de uso geral. Isso aqui é para os ambientes secos, né? Que é o caso Sim. do circuito 2. Sala de estar, sala de jantar, dormitórios e corredores, né? Uhum. O corredor ele tem algumas exceções, eu posso colocar menos pontos, tá? Mas Professora, eu e a posso sacada? aplicar também essa regra. Bom, então aqui no circuito de tomada de uso geral, né? Quais são as regras que eu tenho que atender? Ó? O meu cômodo, se ele tiver uma área maior que 6 metros quadrados, aí eu tenho que verificar o critério de perímetro, ou seja, o critério do perímetro, ele é um subcritério, digamos assim, ele é uma ramificação de critério dentro do critério de área, tá? Então, isso que tem que ficar bem claro para todo mundo. Eu avalio a área, se a área é maior que 6 metros quadrados do cômodo que eu estou dimensionando os pontos de tomada, então eu vou avaliar o perímetro desse cômodo para verificar a quantidade mínima de pontos do cômodo. Vamos supor que eu tenho uma sala de 15 metros quadrados Uhum. e essa sala ela tem um perímetro entre 20 e 25. Estou dando um exemplo O, grosseiro aqui, peri... nem sei se isso o é possível, perímetro, mas só para a professora, gente o perímetro fazer aqui a seria. regrinha. E aí, no caso, essa sala ela vai ter no mínimo quantos pontos de tomada? 5 pontos. Eu posso distribuir como eu quiser. Eu posso colocar, por exemplo, tudo numa parede que eu vou colocar um rack.
Uhum. Tá? Só para dar um exemplo. Ou eu posso botar 3 pontos no rack e 2 ao longo da sala. Tá? E a distância deles não precisa ser de 5 metros exatos. Entendi. Claro? Sim. Só para dar esse exemplo. E no caso da cozinha, a mesma coisa, né? No caso da cozinha, quando eu tenho uma cozinha ou uma copa, tá? Essa tabela ela serve para cozinha e para copa. Para o banheiro, eu tenho que ter um ponto de 600 no mínimo, tá? Essa é a regra para qualquer banheiro. E como eu identifico esses pontos de 600, professora? Oi? Como eu identifico esses pontos de 600 watts? Tipo, eu boto uma tomada, tem que Pela botar uma legenda? potência. Daí eu boto uma legenda de 600 ou não precisa? Isso aí você vai botar a simbologia da seguinte forma. Eu vou fazer aqui um bloquinho de tomada no CAD para você observar. Tá bom. Fazer aqui o nosso bloquinho de tomada. Vamos fazer uma tomadinha, uma tomada média, tá? Que é normalmente uma tomada típica de cozinha. Tá bom. Eu tentei usar esse bloco, só que ele não consegui mudar de cor. Ele ficou com a cor azul. Daí eu não usei É ele. só colocar by layer. Sim, eu botei beleiro, só que ficou azul. Não consegui tirar essa cor. Ah, então vamos verificar, vamos ver se isso acontece aqui também. Ah, é que tu tem que usar o explode. Ah, só vou desagrupar aqui para, ó, quando desagrupa, aí ele vai Hum, para a layer original. Aqui não foi alterado, tá? Era para ter ido para zero. Mas, enfim, eu vou também mudar a espessura de linha desse bloco. então, tipo, as tomadas baixa, média e alta é a potência delas, então. Isso. Ah, entendi. Não, baixa, média e alta é o posicionamento. A Ah, tomada é tá. média. Eu não sei se você viu isso no vídeo, tá? No Ah, começo do eu vídeo vi. eu falo isso. Mas a tomada alta, ela é a tomada com 2 metros de altura em relação ao piso. A diferenciação entre os símbolos de tomada é a sua altura de instalação, tá? Entendi. Cada uma vai ter uma achura informando qual que é essa altura de instalação. No caso da tomada, da tomada, toda achurada, ela é uma tomada, a tomada é uma tomada alta, ela vai estar a 2 metros de altura do piso. A semi-achurada, que é essa que nós estamos trabalhando agora no exemplo, é a tomada que vai estar situada a 1,30 m do piso, normalmente é uma tomada em bancada, tá? Posicionada Uhum. em bancada. E a tomada que não tem nenhuma achura corresponde à tomada baixa, né? O símbolo de tomada que não tem nenhuma achura corresponde a de tomada baixa e normalmente está situado a 30 centímetros do piso, tá? Essas alturas, elas não são, elas são as recomendadas por norma, mas lógico, dependendo da instalação da edificação que você tiver, ela pode variar, né? Dependendo de como que a edificação for construída. Tá claro? Então, essas alturas 30, 1,30 m, 2 metros, são alturas aproximadas de instalação, tá? Entendi. Então, aí aqui, apesar de no bloco não ter vindo com texto informado, tá? Vocês vão ter que colocar um texto para poder informar quais são os dados desse símbolo aqui, né? Então, aí vocês vão colocar a identificação do circuito, vamos supor, essa tomada aqui, ela é uma tomada de cozinha, tá? Deixa eu ver se não está aqui no download, o quadro de circuitos está.
Pelo quadro de circuitos, né, as tomadas de cozinha, elas estão subdivididas em dois locais aqui, né, em dois circuitos. Tem no circuito 3 e tem no circuito 4, tem o TUG de cozinha. Então, eu vou colocar esse daqui como se fosse do circuito 3, tá? Então, eu vou colocar aqui, então, o número 3 e eu vou colocar também o dado de potência dessa tomada. Aqui o texto ficou muito pequenininho, só deixa eu... É bom a gente deixar o tamanho da caixa de texto no tamanho que a gente coloque o texto também, né? Uma caixa de texto menor. Então, eu tenho aqui o meu bloquinho de tomadas, tá? Uma coisa que é interessante, tá? Antes de vocês, quando vocês importam os blocos, o que é interessante fazer? Coloquem todos os blocos que vocês vão utilizar fora da planta e depois só vão copiando e editando. Fica bem mais rápido fazer o projeto dessa forma, tá? É uma dica de trabalho. Então, no caso aqui, eu vou copiar, porque eu já sei que eu vou usar esse bloco uma próxima vez. Então, eu vou aqui para o bloco de cozinha. Vamos supor que eu tenha a bancada da cozinha aqui, perto da janela, tá? É um lugar que é bem comum colocar a bancada de cozinha, né? Então, vamos supor que ela esteja aqui perto da janela ou aqui. Deixa eu ver no mobiliário, peraí, onde que tá? Agora é importante ver o mobiliário. Cadê o... móveis? Ah, não, ó, ela não tá na janela, a bancada. Deixa eu... Ô, professora, eu fiz uma cópia da planta baixa para fazer circuito. Tem problema ou tem que fazer dentro da planta baixa original? Só um pouquinho, tá? Eu já vou responder essa tua pergunta, só deixa eu terminar aqui, né? Só Tá para bom. dar um exemplo, tá? Então, assim, ó, eu vou identificar o Lucas, eu vou identificar. Deixa eu destravar a lei dos móveis. Ó, então, eu vou identificar a planta baixa, as informações, né, e o símbolo, as informações, os dados de cada ponto de tomada através desses campos aqui, ó, que vão ser exibidos sempre na simbologia. Número do circuito e a potência, né? Então, eu sempre vou identificar por esses dados, tá? Agora eu vou pedir para te repetir a tua segunda pergunta, só para eu não me perder aqui. É que eu fiz uma cópia da planta baixa para fazer o circuito. Tem algum problema com isso ou tem que fazer no original? Não tem problema nenhum, até é melhor, Tá bom, então. tá? Bom dia. Uma dúvida? Aqui, o Francesco, idealmente a gente está considerando watts, tá? O VA eu não estou considerando porque os alunos ainda não têm a noção de potência complexa. Então, quando tiverem é que vai ser que aí vai ser considerado VA, né? Que vai ser lá na disciplina de instalações. Aqui eu fiz uma aproximação para que todos consigam entender bem. Bom, tá, nas TUGs de 100 watts, né, ou 100 VA, que no nosso caso aqui seria a mesma coisa.
tá? Eu não preciso colocar a potência se eu comentar nas observações do projeto. Isso, né? Foi o que eu falei na explicação passada, né? Se for uma potência muito recorrente, você pode simplesmente omitir esse dado para limpar o desenho e informar que os pontos de tomada não cotados, pontos de TUG não cotados, eles vão ter aquela potência. Aí vai ter que informar no campo da legenda, tá? Nas anotações da legenda. Gente, mais alguma dúvida? Tudo certinho com a alocação de pontos, tá? Lembrando, né, qual que é o segredo para se fazer um... Isso, pode ser. Qual que é o segredo para se fazer um bom elétrico, né? Um elétrico organizado. Primeira coisa, organizar as layers. Segundo, importar os blocos, tá? Copia, importe todos os blocos para ali num cantinho, né, do seu DWG próximo à planta baixa e vá fazendo as cópias. Posicione o quadro em primeiro lugar, tá? Então o primeiro passo para começar a fazer a alocação de pontos corresponde ao posicionamento do quadro. E em seguida, passe a alocar os pontos de iluminação e os pontos de tomada, tá? Gente, eu faço um alerta bem grande, comecem pelos pontos de iluminação. Para quê? Para não esquecer dos interruptores, né? Vocês vão usar interruptor simples ou vocês vão usar o interruptor paralelo, tá? Então, vocês vão ter que escolher qual que é o tipo de interruptor que vocês vão usar. Ali nas videoaulas sobre desenho de instalações elétricas, tem os desenhos de diagramas para cada um dos interruptores que vocês escolherem, tá? Então, escolham não só conforme o desenho de diagramas, mas também pensando no uso da instalação. E esse dado dos interruptores, ele não está presente na tabela de circuitos. Então, vocês é que vão definir como que o usuário da edificação de vocês é que vai comandar o circuito de iluminação, tá? Se vocês acham que para o conforto do usuário é melhor ter um interruptor paralelo, por exemplo, no quarto, né? Vou dar o exemplo do quarto, que é o cômodo que você pode escolher qual que é a melhor opção, simples ou paralelo, tá? Se você quer só economizar na obra, simples, sem dúvida. Então, escolher o simples. Se você quer um conforto um pouco maior do usuário, então o que que você vai fazer? Você vai colocar o paralelo. Por quê? Aí o paralelo, o usuário ele pode acender a iluminação, ou ele pode comandar a iluminação, acender ou apagar, da cabeceira da cama e também da porta do quarto. Tá? Então, ele vai ter as duas opções de comando. O interruptor paralelo ele serve para determinar duas opções de comando. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Tá? Muitas vezes as pessoas não colocam, né, os tipos de interruptores pensando no conforto do usuário, né, no uso da edificação. E o interruptor, a escolha melhor do interruptor, na verdade, ela vai ser baseada nesse critério, tá?
quem que vai usar a edificação, qual é o perfil e como que vai usar, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado. Bom, então, pontos de iluminação, né? No caso da nossa edificação, a definição dos pontos de iluminação, ela tá bem simples, tá? E no caso dos pontos de tomada. Os pontos de tomada, né? Eu vou reforçar aquela dúvida que o Lucas teve no começo da aula. O critério de perímetro para definir, ele serve para definir a quantidade de pontos de tomada. Ele é uma ramificação do critério de área. Tá? Então, você avaliou que o cômodo tem área maior que 6 metros quadrados, né? No caso dos cômodos secos, no caso das áreas molhadas, esse critério de área ele não existe. Então, no caso dos cômodos molhados, você avalia direto a quantidade de pontos de tomada com base no perímetro do cômodo de área molhada, enquanto que nas áreas secas, você vai avaliar se a área é maior que 6 metros quadrados, depois você vai avaliar o perímetro. Tá? No caso das áreas secas, eu vou verificar a quantidade de pontos de tomada das áreas secas maiores que 6 metros quadrados, eu vou avaliar a quantidade de pontos de tomada com base a cada 5 metros de perímetro ou fração, né? Ou seja, se o meu cômodo tiver, por exemplo, 16 metros de perímetro, eu vou ter 4 pontos de tomada no mínimo para aquele ponto. Tá? Que o 1 metro extra, ele acaba sendo considerado a fração. Tá? Bom, e no caso da área molhada, né, se eu tiver, por exemplo, uma cozinha com 15 metros de perímetro, então a cada 3,5 metros eu vou considerar um ponto de tomada de 600, tá? Então, aí eu vou ter... aliás, o mínimo é 3 pontos de 600, né? E além de 11,5 metros de perímetro, ou seja, e além de 11,5 metros de perímetro, a cada 3,5 metros de perímetro ou fração, eu considero um ponto adicional de 100, tá? Então, se eu tenho uma cozinha com perímetro de 16, tá? Vamos continuar com o exemplo de 16 aqui. Então, eu vou ter o seguinte, né? Que 16 menos 11,5 vai dar 4,5, né? Então, para os primeiros 3,5 eu vou ter um ponto adicional de 100, eu vou ter 3,600, mais um ponto de 100, mais outro ponto de 100 que tem aquela sobrinha do perímetro fração, tá? Então, os critérios de perímetro, eles servem para definir a quantidade de pontos. Eles não servem para espaçar os pontos de tomada entre si a cada 5 metros de perímetro ou a cada 3,5 metros de perímetro. Tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo.
Não, não, Francisco. O eletroduto passando pela parede tem que ser em linha cheia, tá? Tanto pelo teto quanto pela parede. O único eletroduto que você vai representar em linha tracejada é o que vai estar é o que vai estar embutido no piso, tá? Que é o caso do duto ali da ligação do medidor com o quadro, né? No exemplo que eu fiz na aula passada. Aí você consegue ver pela posição mesmo do duto na planta, né? Que os dutos de teto eles vão estar todos ligados às caixas de iluminação, às caixas de passagem de iluminação, enquanto que os dutos de parede eles vão estar ligados aos pontos de tomada normalmente. Você consegue identificar pelas ligações. E as dobras e as junções aí vai variar do tipo de duto que for usar, né? Se você for usar o corrugado, não vai precisar muito das articulações, né? Das conexões, na verdade. E no caso dos eletrodutos de rígidos, aí sim, vai precisar das conexões. Gente, eu queria fazer uma observação aqui com vocês a respeito dos pontos de iluminação, tá? Se vocês estão seguindo a tabela de circuitos, vocês vão observar que tem 500 watts no total de iluminação, certo? Isso daria 5 pontos de 100 watts, tá? Até aí tudo bem? Eu vou compartilhar aqui a tabela, só um instante. Estão vendo aqui a tabela de circuitos? Isso. Sim. Aí eu tenho um total de potência de 100 watts, de 500 watts, desculpa. Como o mínimo de norma ali pela nossa tabela, que foi passada na aula, é de 100 watts, né? Então, aqui a potência, aí eu teria que considerar um ponto de 100 watts para cada ambiente, né? Só que se a gente for observar a nossa planta, quantos ambientes fechados eu tenho ao todo?
as varandas e a área de serviço não são obrigadas a se colocar iluminação, tá? Mas nesse caso aqui seria interessante colocar, porque elas estão cobertas pelo beiral do telhado, tá? Então, nesse caso aqui seria interessante colocar, tá? Só para dar uma sugestão para vocês. Aí, nesse caso da iluminação, se a gente for colocar iluminação na varanda e na área de serviço, ainda mais que na área de serviço vai ter, apesar dela ser aberta, né, é interessante colocar a iluminação por estar coberta. Ela ser aberta nas laterais. E a gente tem também a circulação, eu tenho, se desconsiderar as varandas e a área de serviço, eu tenho 6 ambientes fechados. Então, mais 2 daria 8. Aqui seria interessante acrescentar nessa tabela, tá? Mais 3 pontos de iluminação de 100 watts. Tá? Só para deixar como sugestão aqui. Aí, nesse caso, a potência subiria em 300 watts aqui no total, tá? Dos dormitórios, né? Aí tem que ver ali o critério de áreas, né? No caso, um dormitório é 10 e o outro é 10 também. No caso dos dormitórios, aí tem que ver a tabela, né? Vamos colocar a tabela aqui do critério de área da iluminação, ó. Sim, aí teria que ser 160 watts, tá? Então, aí nesse caso, aí subiria mais 120 watts no total, tá? Então, fica esse alerta. Bem observado. Isso, né? O total do circuito de iluminação ficaria 920 watts, tá? Em vez de 500. Gente, mais alguma pergunta?
840? Não, Lucas, porque vão ser 800 dos... não, porque vai ser o seguinte, ó, vamos fazer a continha aqui. Para os 2 dormitórios, vai dar 160. Aliás, para os 2 dormitórios vai dar 320, porque vai ser 160 para um, 160 para outro. Para a sala, que é de 8 metros, de 7,90, vai ser mais 100. Então, aqui a gente já tem 460. Ai, 460, 420. Mais o banheiro, 520, mais a circulação, 620, tá? Mais a cozinha, 720, mais a área de serviço, 820, mais a varanda, 920. Tá claro? É que tirando os quartos, todos os outros cômodos têm menos de 10 metros quadrados. E aqui, né, apesar da tabela ela apresentar algumas sugestões sobre de potência para iluminação fluorescente também, eu eu uso ainda a potência de 100 watts, tá, para fazer os dimensionamentos, tá, já para deixar uma folga na instalação, não uma folga excessiva. Apesar de que hoje, né, a iluminação ela está com uma potência muito menor do que era antigamente, do que era quando se tinha lâmpada incandescente, tá? Então, a iluminação ela tem um critério bem aberto, tá? O total tem que ser a potência determinada pelo cálculo, né? No caso do dormitório, por exemplo, que tem 160 watts. Você pode representar de duas formas, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Para ficar bem claro para vocês. Então, eu vou pegar aqui um bloquinho de iluminação para a gente fazer um exemplo. É bom também já pegar um bloquinho de interruptor, tá? Quando a gente pega um bloquinho de iluminação. A janelinha aqui é uma mão na roda. Bom, então aqui eu já deixei os dados, tá? Eu já vou copiar também aqui o texto para o texto para o meu bloco do interruptor.
Aqui eu já vou aproveitar para editar alguns dados do bloco, né? Então, aqui vai tudo para a layer de iluminação. Botar tudo by layer. Iluminação. Ó, notem que agora aqui eu vou ativar a layer de iluminação. Para colocar, né, os blocos com as características, as propriedades da layer, o que eu fiz? Eu desagrupei, né, os elementos de bloco utilizando o comando explode e depois eu coloquei as propriedades by layer, tá? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Bom, então aqui eu vou editar, né, os dados de bloco, aqui eu vou deixar o A por enquanto. E aqui na potência eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dois exemplos diferentes. Eu vou colocar um com os pontos mínimos, com os pontos de 160. Eu vou colocar um com ponto total e o outro exemplo, aqui eu vou deixar que é o exemplo B. Eu vou colocar um outro ponto só com 60 watts. No circuito A, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu editei os meus blocos e eu vou fazer dois exemplos de circuitos de iluminação aqui, tá? Um primeiro exemplo, ele vai ter a iluminação, o total da iluminação de 160 watts do ambiente, distribuído em dois pontos. E o outro exemplo, eu vou alocar toda a iluminação concentrada num ponto só. Eu posso fazer isso? Eu posso representar na planta dessa forma? Posso. Aí na hora de instalar é que o projetista ele vai decidir se ele quer distribuir, se não quer distribuir, tá? Eu gosto de recomendar para distribuir, mas eu vou fazer os dois exemplos aqui porque os dois funcionam bem, tá? Normalmente, quando a gente faz o luminotécnico, a gente já faz também a distribuição dos pontos no local do ambiente, tá? Então, as duas formas estão corretas de se representar, só que vai facilitar muito a instalação quando você já coloca a distribuição da iluminação, tá? Então, por exemplo, aqui, no dormitório, né? Eu posso fazer vários exemplos, várias configurações de iluminação, tá? Eu poderia ainda também, eu vou colocar mais uma sugestão aqui para que vocês entendam bem. Se o meu ponto de iluminação, se o meu ambiente no total tem 60 watts, eu poderia também alocar 4 pontos de iluminação de 40. Mesmo ambiente, tá? Só para dar um exemplo. Se eu quiser encher de luz no quarto, eu posso, tá? Só para dar, se encher de luminária no quarto, eu posso. Então, assim, você pode alocar da forma que você quiser, tá? E você pode representar a iluminação da forma que você quiser, desde que o total da potência esteja representado, tá? E a melhor opção de se representar um circuito de iluminação é você colocar a quantidade de caixas de passagem que você deseja colocar para as luminárias daquele ambiente, né? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar 4 luminárias no meu dormitório, então eu vou representar 4 pontos de iluminação, então eu vou representar 4 caixas de teto e vou distribuir as 4 caixas ao longo do meu dormitório. Tá claro? Sim, professora. Tá claro. O Francisco fez uma pergunta aqui, deixa eu ver.
Se precisar passar o eletroduto direto do quadro para os pontos de TUI. Tá? Essa pergunta eu vou responder depois. Eu só vou detalhar um pouquinho aqui, dar um exemplo, né, de distribuição da iluminação, tá? Eu vou fazer direto aquele exemplo, se eu quiser representar os 160 watts, tá? Aí eu vou fazer aqui uma polilinha. Eu acho mais fácil fazer com a polilinha. Aí se eu quiser fazer aquele exemplo com uma caixa de passagem única, tá? Então eu vou encontrar aqui um ponto central, circuito de iluminação do meu ambiente, aliás, e eu vou posicionar a minha luminária, tá? Aí vamos supor que nesse circuito eu queira alocar um interruptor simples. Sempre que eu aloco a iluminação, já vou pensando no interruptor, tá? Esse daqui eu quero uma edificação de baixo custo e eu não me importo muito com o conforto do usuário. Então, eu vou colocar um interruptor simples. Aí vou posicionar o interruptor, né? Bastante cuidado na hora de posicionar os interruptores, né? Posicionar sempre do lado oposto à dobradiça da porta, né? Quando for posicionar perto da porta. Bom, então aqui eu tenho um exemplo, né, de alocação de interruptor com o seu circuito de iluminação, tá? Aqui tem um detalhe importante, né? Nomenclatura do interruptor. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Esse interruptor, ele comanda o ponto de luz do circuito 1, tá? Por isso que tem um númerozinho 1 aqui, tanto no ponto de luz quanto no interruptor. E esse interruptor, ele comanda um ponto de luz de letra B, tá? Ou seja, esse ponto de luz aqui é comandado pelo interruptor B, tá? Então, B, a letrinha minúscula, ela corresponde ao nome do interruptor, tá? Que vai comandar determinado ponto de luz, tá? Então, aqui, ponto de luz B vai comandar, o interruptor B vai comandar os pontos de luz desse circuito de dormitórios, tá? No caso aqui eu tenho um ponto só. Se eu tivesse esse outro caso aqui, vamos supor eu tenho 2 pontos de luz no meu dormitório. Aqui eu vou fazer 2 linhas, tá? Eu vou aplicar o comando divide aqui, eu vou dividir essa linha em 2 partes. Como que eu sei que essa linha vai estar dividida em 2 partes? Eu vou marcar um ponto, tá? Eu vou marcar um ponto, né? Aqui eu aumentei, né, a visualização do meu ponto para poder enxergar ele de maneira clara. Então, aqui eu vou copiar essa linha. E essa outra linha aqui eu vou dividir em 3 partes. E aí eu vou marcar os pontos centrais e eu vou alocar, tá? Essas linhas auxiliares todas que eu estou fazendo é só para a gente posicionar a iluminação de forma centralizada, tá? Então, aí aqui eu vou copiar a simbologia de iluminação. Estacionar. Eu vou manter assim.
Aí agora apago as linhas auxiliares. Opa. Então aí eu vou ter que chamar de B também, né? Tem que sempre colocar, informar qual que é o interruptor que comanda os pontos de iluminação. Nesse exemplo aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter um interruptor simples comandando 2 pontos de iluminação, tá? Isso pode acontecer? Pode, não é errado, tá? E agora um último caso. Se eu tivesse interruptores paralelos, né? Como que ocorreria o comando? Aí agora aqui, antes de a gente alocar o outro interruptor, é bom dar uma olhadinha no mobiliário. Aqui nem vai precisar do paralelo, ó. Aqui a pessoa já posicionou o mobiliário de forma estratégica. Nesse dormitório 2 pode até precisar, mas aqui é um caso que não precisa, né? Por que que não precisa? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo, ó. O próprio interruptor, ele já tá, a porta e a cama, elas já estão bem próximas, né? Então esse é um caso que pelo mobiliário não precisa do paralelo, tá? Já nesse caso do dormitório 2 precisa, que eu alocaria um paralelo aqui e o outro paralelo aqui numa das cabeceiras. Tá claro? Aí no caso do interruptor paralelo, tá? Vamos supor que a cama ela esteja nessa parede aqui, tá? Na parede da direita. Aí nesse caso eu teria que fazer o seguinte: eu vou colocar um paralelo aqui na cabeceira da cama. Vamos supor que a cabeceira da cama estivesse por aqui. Ó. Aí eu iria fazer a ligação, aí os 2 interruptores, eles recebem o mesmo nome, tá? Por quê? Porque eles comandam os mesmos pontos de luz, tá? Isso serve também caso eu comande um único ponto de luz, tá claro? Agora vindo a pergunta do Francesco aqui a respeito da TUI, né? Antes de responder a tua pergunta da TUI, tu tem alguma colocação a fazer ainda a respeito desse assunto dos circuitos de iluminação? Ou alguma dúvida a respeito desse assunto? Professora, a senhora me escuta? Só vou pedir para aumentar um pouquinho. Dá para escutar, mas está bem baixinho. Tá. Então, não, eu só queria fazer uma observação ali, aquela questão que tu falou do dormitório 1, do interruptor paralelo. Só uma observação que ali é uma cama de casal, né? Daí, de repente, é interessante colocar nos dois lados da cama. Sim, aí nesse caso, aí se você quer 3 pontos, né, de comando, aí você vai usar o interruptor intermediário, Sim, sim. tá? Que o intermediário é quando você quer comandar o circuito de iluminação de 3 ou mais pontos, tá? É muito comum em corredores com escadas, em casas com pavimentos, né? Em edificações com pavimentos.
Mas esse é um caso de interruptor intermediário, tá? Esse exemplo que você acabou de dar. Bom, agora falando da TUI, né? Existem duas opções, tá? Você pode passar o circuito de TUI direto saindo do quadro sem atravessar nenhuma caixa de passagem, mas se a fiação for muito longa, o melhor é atravessar algumas caixas de passagem sim, tá? Fazer algumas quebras, tá? Isso aí é mais uma questão de instalação do que propriamente de projeto, tá? O circuito de, isso aí é bom ficar bem claro, né, que o circuito de TUI, ele pode compartilhar as caixas de passagem, né, as vias de o cruzamento das vias, mas ele não pode compartilhar o eletroduto em si, né, que é a via em si, tá? A via de passagem. Então, essa questão aí depende, né?
A norma diz que você tem que ter 30% de ocupação das seção diárias dos eletrodutos, tá? Grosso modo é isso. Tá? Tem critérios, né? Mas bem a grosso modo seria isso de uma forma geral. Não pode ultrapassar de 30% de ocupação da seção diária dos eletrodutos. Então, você tem que colocar uma quantidade que atenda a esse critério, tá? Prática. O que é que você costuma fazer na prática, tá? E que acaba sendo mais comum. Colocar no máximo 3 circuitos, tá? Máximo 3 circuitos de iluminação e TUG dentro de um mesmo eletroduto, tá? E normalmente esses circuitos eles não têm mais fio com condutores, né, com seção de área maior que 4 milímetros quadrados, tá? Quando se coloca até 3 circuitos. Eu estou falando aqui dos casos mais recorrentes, tá? Não quer dizer que sempre seja assim. A gente tem que analisar, na prática você vai fazer uma análise da obra, caso a caso, né? Principalmente caso de reforma, acaba acontecendo muito de ter que compartilhar menos circuitos ou ter que fazer ter que se virar um pouco mais no dimensionamento, né? Porque antigamente os dutos eram menores ou se utilizou dutos menores para economizar mais na obra, porque a norma não era tão estrita, né? Hoje o pessoal projeta mais de acordo com a norma, tá? Então acaba tendo um pouco mais de durabilidade nas instalações. E aí vai depender, né, de cada caso que a gente analisar. No caso de reforma, por exemplo, tem que avaliar todas as características da edificação. Agora, se você está fazendo o projeto do zero, né, aí vai depender do tamanho de duto que você estiver utilizando para cada trecho, tá? No caso aqui do nosso projeto, que a gente adotou o mesmo tamanho nos dutos, né? Aí a gente adotou dutos ou todos de 3 quartos ou todos de 1 polegada, tanto faz, né? De 1 polegada, em alguns casos dá para botar até 4 circuitos, mas não é tão recomendável. O melhor é colocar até 3 circuitos, tá? Para que a instalação ela não tenha sobreaquecimento, ela não tenha problemas com propriedades eletromagnéticas, né? Então, tudo isso influencia nas condições de uma boa instalação elétrica.
Gente, mais alguma dúvida? Hoje está passando rápido. Tem. Toda vez que pensar em cruzar um duto, tá? O que não tem problema, então, isso daí no desenho de projeto a gente não cruza, tá? Porque isso pode gerar dúvidas na hora de fazer a leitura. Tá? Então, no desenho a gente nunca representa cruzamento de eletroduto. Quando resolver cruzar um eletroduto, usa uma conexão. Tá? O que você pode cruzar é eletroduto de parede com de laje. Isso não tem problema. Tá? Mas a gente evita. Pode falar. Professora, então, eu usei uma simbologia aqui para poder identificar o que é esse cruzamento, para ao invés de usar uma conexão, passar um eletroduto por cima do outro mesmo na laje. Eu posso apresentar aqui para mostrar como é que eu fiz? Sim, só deixa eu autorizar aqui. Não é recomendável essa prática, tá? O ideal é não cruzar nenhum eletroduto, porque isso dificulta muito a leitura. Uma vez que um aluno, o projetista, ele costuma cruzar uma vez, aí ele acaba cruzando várias outras, tá? Então, isso acaba sendo complicado. Entendi, tu fez a curva, né? Então, eu fiz Aqui, ó, assim, ó. na Aqui, cozinha tem. E esse então, aqui. na cozinha tem. Porque eu quis passar o da torneira elétrica direto, porque aqui já vai passar o circuito, já vai passar 3 circuitos aqui nesse eletroduto, daí eu queria passar o da TUI já direto para não vir para cá. Tudo bem que eu poderia ligar aqui, só que eu acho que aqui já tá com 5 ligações para entrar e sair dele, ia ficar com 7, aí ia passar o limite. Nesse caso tu tá cruzando um teto, né? Sim. Assim, ó, dá para fazer bem melhor esse desenho, tá? Não tá errado o que tu fez, porque tu representou bem a separação, né? De que ali não é um cruzamento, de que tu tá passando um duto por cima do outro. Pode fazer isso? Pode. Do jeito que tu fez, pode. Tá? Beleza. Não é tão comum, normalmente complica um pouco a leitura, mas não tá errado fazer. Deixa eu vou pedir para te expandir um pouquinho ali a parte da cozinha que tem 2 cruzamentos, tá? Só para sugerir algo que eu acho que ficaria mais eficiente, tá? O caso da cozinha, eu acho que é importante destacar a cozinha porque tem um comentário importante a fazer aqui. O caso da cozinha é um caso que é muito complicado de você passar dutos pelo chão, porque normalmente a hidráulica vem pelo chão, tá? Então, isso eu já quero deixar de alerta para os alunos. O caso da sala, que é um caso muito bom de passar duto de chão, tá? E no caso da cozinha, o melhor é os dutos de eletricidade virem por cima, né? E, e uma sugestão, né? Ó, aqui tu acabou já corrigindo, né? Enquanto eu estava Então. falando. Então, aqui já é uma sugestão boa, né? Você desviar o duto para dar uma limpada no desenho, tá? Na hora de executar, a pessoa vai ver ali como que é melhor fazer. Então, o que é melhor no projeto? Sempre, tá? É uma diferença da execução para o projeto. Eu acho que isso é importante destacar,
para a vida prática de vocês também, né? É sempre melhor a gente deixar o projeto mais legível possível e algumas coisas na execução vão ser acertadas na hora de executar, tá? Esse caso aqui de evitar o cruzamento, por exemplo, dos dutos na hora de fazer o desenho do projeto é um exemplo, tá? Você vai evitar o cruzamento de dutos, mas você vai evitar o cruzamento de dutos, mas ali na hora de executar a pessoa vai ver a construção, ela vai ver como que como que a edificação foi implantada e ela vai saber qual que é a melhor maneira de passar os dutos na hora. Tá? Ela só vai respeitar as conexões que estão indicadas no projeto. Tá? Na prática vai ser basicamente isso que vai acontecer. Sim. Eu acho que eu consegui resolver. Aí ficou só um mesmo. Esse aqui não tem Isso muito o aqui que fazer. já ajudou bastante. Aí nesse caso aqui, tá? Então a gente tem 5 vias ligadas à caixa e tem um ponto de tomada de uso específico. Então esse caso aqui, eu acho que ainda dá para a gente melhorar um pouco mais, tá? Vamos tentar resolver aqui. Uma forma, tá? Seria fazer o quê? Essa via aqui, ó, do ponto 3 da parede do quadro, essa via aqui você pode fazer uma derivação na própria parede. Ah, tá. Sair do quadro direto Sair do para. quadro direto. Isso aí Eu tinha pensado nisso. já elimina uma via da caixa e aí você já pode passar o ponto de tomada de uso específico pela caixa. Porque tu tá com 5 vias agora, né? Aí tu vai ficar com 4, aí tu pode quebrar esse cruzamento em 2 partes. Sim, entendi. Entendeu? Uhum. Isso daí é um quebra-cabeça. Sim. Né? Aí depois é só apagar aquela spline ali que tá sobrando, tá? O desenho dos dutos, tá? Vocês não precisam fazer só com a spline, vocês podem usar também os recursos das linhas e das polilinhas, tá? Não tem problema de fazer eletroduto reto, tá? Normalmente o pessoal usa a spline porque é mais fácil da gente fazer os desvios e limpar um pouco mais o desenho, tá? Sim. E até porque geralmente se usa em laje aquele eletroduto flexível, né? Daí. O corrugado. É. Hoje é bem mais o corrugado, tinha época que a norma proibia. É. Mas hoje o corrugado está liberado e ele porque já se fabrica anti-chama, né? Ele já é feito com material anti-chama que era o exigido antigamente, tá? Beleza. Resolvido, então. Esse desenho é difícil. Eu insisto para que vocês me mostrem bastante, para que vocês perguntem bastante, porque esse é o mais difícil de todos.
Até. Sim, a potência é fundamental fazer a indicação da potência das TUIs na planta para a gente identificar que é uma TUI, tá? A TUI, ela tem a TUI normalmente, a TUI existe duas formas de identificar uma TUI no projeto, tá? A mais comum e que antigamente era a recomendada por norma, ela não é mais recomendada porque a norma de simbologia de projetos ela expirou. Então, hoje está mais aberta essa parte da identificação da TUI, até da elaboração dos próprios símbolos, tá? Eu ainda passo para vocês uma simbologia que é baseada na NBR 5444, que era a simbologia antiga de símbolos, era a norma antiga de símbolos elétricos. A maior parte da simbologia é baseada nessa norma. Tá? Tem uma ou outra norma, uma outra simbologia que foge um pouco dessa norma, mas no geral a simbologia que eu passei dos blocos para vocês é a baseada na ex-NBR 5444. Tá? E no caso dessa antiga norma, não diferenciava TUI de TUG em termos de símbolos. Tá? Eu vejo muitos projetos de muitos projetistas que eles diferenciam a TUI com símbolo diferente da TUG. Tá? Então, nesses casos, em alguns desses casos, eles não representam a potência, mas é fundamental que se represente a potência para se identificar qual equipamento que vai naquela TUI. Tá? Então, você pode diferenciar o símbolo e informar a potência, ou você só informa a potência. Tá? As duas formas servem para identificar a TUI, mas a potência tem que constar. Então, precisa indicar a potência sim, né? Essa que é a resposta.
Bom, gente, então por hoje era isso. Hoje foi bem produtivo. E até a próxima aula. Espero que ainda tenham mais algumas dúvidas. Caso tenham dúvidas, enviem enviem mensagens, tá? Já que não vai dar, vocês vão ter só mais um horário de atendimento, né, até a entrega, tá? Além da aula de terça-feira, tá bom? Obrigada pela participação. Aí, bom fim de semana.